Boa noite a todos, queridos amigos, irmãos, companheiros de ideal espírita. Aceitem o nosso fraterno abraço mesmo à distância e oxalá no futuro próximo estejamos nos reunindo pessoalmente para usufruir daquele abraço gostoso, daquele magnetismo que nos faz tanto bem. O tema que vamos fazer a nossa reflexão de hoje é o de a dor como instrumento de evolução. No estágio atual em que nos encontramos, a dor é uma presença constante em todos os reinos da vida. O mineral passa pelo cadinho do fogo, o ferro, depois o malho na bigorna, para que ele possa se transformar em alguma coisa útil, em alguma ferramenta. O vegetal também sofre as dificuldades do seu reino, embora inconsciente. A semente passa pelo sofrimento da cova escura para romper uma semente dura e buscar incessantemente a luz. O vegetal também sofre doenças, fungos, parasitas e muitas vezes necessita de defensivos agrícolas para poder crescer e produzir. Então, os humanos, sem distinção, nisso a dor é democrática. Não distingue nacionalidade, raça, cor, idade ou condição social. Se o bebê, ao nascer, sofre para se adaptar ao ambiente que lhe é estranho, a luta para amamentar e o sacrifício, né, durante o parto, ele cresce em todas as faixas etárias, ele passa por vicissitudes, sofrimentos físicos ou morais, né? O ancião que está prestes a cumprir a sua trajetória terrena, que já não lhe resta tanto tempo mais, ele também sofre com o desgaste e pela frustração de um espírito jovem num vaso físico que já não acompanha mais o seu dinamismo, né? E então o sofrimento está presente. Podemos até dizer que, se o sorriso é um idioma internacional, o gemido também o é. Todos o conhecem, todos já os experimentaram. Então, a perda de entes queridos, doenças irreversíveis, sofrimento moral por filhos que se desviaram do caminho reto ensinado pela orientação doméstica, pelos pais, e se enveredam para o caminho do vício, que é muito difícil de retornar a uma vida reta, trazendo desgastes, não é? E a dor, André Luiz a classifica como dor expiação, como dor auxílio e dor evolução. Então, apesar de acharmos que todas elas são componentes educacionais, que, dependendo de como são suportadas, ela nos transforma. Como dizia Paulo de Tarso,
é na fragilidade do corpo que o espírito se fortalece. Ele mesmo, que já era aquele escolhido pelo Cristo para ser o bandeirante do cristianismo, após relatar a trajetória de um homem que deveria ser o próprio, que fora levado a um terceiro céu e que tivera revelações inenarráveis para aquele povo da cidade de Corinto. E ele então dizia aos cristãos da cidade de Corinto: para que eu não me exaltasse com a magnitude das revelações e me mantivesse humilde, me foi dado um espinho na carne, mensageiro da dor. Não sabemos a natureza desse espinho, se era o abandono que ele sofria pelos próprios judeus e a desconfiança dos seguidores do Cristo, que ainda viam nele o lobo perseguidor. Então ele se via sozinho, perseguição de todos os lados, mas jamais esmoreceu. Narra ainda nessa segunda carta aos Coríntios o sofrimento que ele passara com 2 ou 3 naufrágios, frio, fome, dor, apedrejado, jogado sobre um monturo e tendo que fugir de Damasco por sobre um muro e com muitas dificuldades, e ele jamais esmoreceu. Era aquele bandeirante guerreiro que dilataria as fronteiras do cristianismo. Se ele, com todo aquele porte, se queixava de suas dores, de seus espinhos na carne, quem somos nós para não termos os nossos? Então, nessa dor auxílio, que é pouco entendida, nós, na nossa estrada da vida, nós caminhamos por caminhos tortuosos, damos na condição de velhos reincidentes nas transgressões maiores das leis do Criador, carregamos conosco uma bagagem de tendências, de vícios que adquirimos no passado, e então a dor passa a ser para nós como se estivéssemos numa estrada que deve seguir a sua linha reta, mas ela tem precipícios dos dois lados, à direita e à esquerda. Ela é protegida por grades com lanças pontiagudas, e cada vez que nos desviamos do caminho, levamos uma estocada daquela que nos impede de irmos ao precipício e nos faz voltar rapidinho para o centro da estrada, para nos mantermos longe dos precipícios que a vida nos reserva. E assim, a dor, ela é um instrumento educativo. Então, quando falávamos dessas nossas tendências, nós temos uma propensão para seguir os caminhos do vício, para buscar prazeres fáceis. E é quando amigos espirituais, os nossos protetores que estão preocupados com a nossa felicidade de longo prazo, eles dão um jeito de que tenhamos algumas guardas limitantes dessa. Se a nossa tendência é bebida alcoólica, nos trazem uma insuficiência hepática. Se abusamos de nosso porte físico, nos trazem alguma limitação física para que não abusemos mais daquilo que já foi causa de fracasso para nós. No fundo, essa dor está nos auxiliando, para que aproveitemos a nossa trajetória terrena, pensando na vida imortal, na vida que transcende através de séculos e milênios,
não vendo apenas os prazeres de curto prazo, que anestesiam a nossa consciência e muitas vezes nos trazem arrependimentos e remorsos pelas nossas atitudes impensadas. São essas dores que nos auxiliam e que nos limitam a nossa capacidade de errarmos. E então, se nós já tivéssemos uma vigilância perfeita de quem ora, vigia e se precaver desses resvaladouros da vida, com certeza não precisaríamos mais ter essas guardas pontiagudas, os verdadeiros guarda-reios que nos protege contra esses abismos maiores. A dor expiação é a mais frequente. Nós estamos nesse plano de provas e de expiações e, como a nossa própria classificação já diz, a grande maioria passando por processos de reajuste, muitas vezes pedidos por ele próprio no planejamento de reencarnações, para que ele possa resgatar os seus deslizes e se acertar com aqueles que foram suas vítimas. André Luiz nos narra o caso de uma jovem totalmente desequilibrada, num processo obsessivo terrível, falando coisas desconexas, palavras de vinganças que nem eram ela que estava dizendo. Então, num retrospecto rápido, viram essa moça em encarnação anterior, casada com um jovem, mais ou menos da sua idade, aos 26 anos. Depois, ela se apaixona pelo cunhado, irmão do próprio marido, desvia-o para o caminho dos prazeres menos recomendáveis, para o sexo desregrado e, depois, rejeitada pelos dois, veio a falecer em situação muito lamentável, e eles também, num estágio evolutivo ainda bastante rudimentar, não conseguiram perdoá-la. Primeiro, o que fora seu marido veio cheio de vingança. Quando souberam que a avó, querendo protegê-la das suas más tendências, havia lhe encaminhado um casamento com um homem de boa procedência, um homem de bem que poderia ser o apoio dela para que não se desviasse novamente para os caminhos do vício, eles fizeram tudo para que esse casamento não acontecesse. Sugaram suas energias. Ocuparam a sua mente com ideias que não era dela, era deles, e estavam num estágio lamentável de perturbação, de demência e de completa subjugação pelos seus dois algozes. E então, preocupados com o que poderiam fazer, não é? André Luiz indagou o que poderia no curto prazo, e aí o instrutor Druso lhe informa: olhe, retirar essas influências negativas no momento atual é como retirarmos a sucata do ímã, aquela ferragem miúda que está aderida ao ímã, e nós a removemos, mas a própria atração do ímã vai atrair novamente essas sucatas. Então, a gente vê que é a lei da atração. Então, nesse caso, obsedado e obsessores
estão plugados na mesma faixa de vibração de um sentimento de vingança, que estão ainda distantes de perdoar, num sofrimento sem fim, um atrasando a vida do outro, porque o perdão, que seria o caminho, ainda está distante do seu estágio evolutivo, que não permitiam que houvesse essa separação, aquela atração do tipo ímã e limalha, acorrentados pela mesma faixa vibratória, com ela fragilizada com um enorme sentimento de culpa, e eles motivados pela sua sede de vingança. E é mais ou menos assim, né? Nós vamos ver que criaturas que já nascem com deficiências físicas e mentais são, às vezes, aqueles que provocaram suicídio, como Hermínio de Miranda narra no seu livro Nossos Filhos São Espíritos, a moça que fora preterida num triângulo amoroso, não suportando a perda, acaba desferindo um tiro no céu da própria boca. E, evidentemente, ficou gravada aquela lesão no seu perispírito. E ela sofreu no plano espiritual e reencarnou, junto com as mesmas criaturas que lhe foram causadoras da sua desgraça, direta ou indiretamente, com uma deficiência onde ela volta ao cenário da vida terrena com um avô que fora aquele que obrigara o seu filho a não se unir a uma moça que era uma simples operária, e estavam ali novamente pai e mãe, tendo aquela criatura que não aceitaram juntos na condição de filha deficiente, que tinha limitações físicas quase que totais, apenas os olhos profundos e indagadores se movimentavam, e aquele avô que a rejeitara como nora, a tem agora com uma neta doente, exigindo o carinho de toda a família. Então vejamos que a lei de atração muitas vezes trazem os atores que participaram de outros atos nessa trajetória chamada vida, em outras encarnações, se unirem no mesmo palco para que possam processar a reconstrução de vida, a reconciliar, que é um dos grandes objetivos da reencarnação. Mas é bom termos em mente que nem toda dor é decorrente de uma culpa passada. Sofre-se em decorrência de, mas sofre-se também por uma causa. E é o caso de Albert Schweitzer, músico, que numa Alemanha de primeiro mundo, que renuncia a paixão pela música, estuda a medicina e deixa o conforto de seu país natal, e vai enfrentar na África setentrional francesa um calor infernal, constrói um hospital de madeira e passa a vida salvando vidas daqueles nativos que não tinham recursos nenhum, e ele, superando as limitações de recurso, passou a sua vida como um anjo salvador daquelas criaturas. Madre Teresa, que nem era nascida na Índia, de origem albanesa, e quando faz a primeira viagem por um trem superlotado da Índia,
Quando esse trem para numa estação e ela viu que 4 ou 5 criaturas caíram mortas, de inanição, calor do lado de fora, ela desce também e diz: acabo de descobrir o país para onde está reservada a minha missão. É aqui que eu vou ficar. E então ela foi só renúncia, foi só amor. São criaturas que rejeitam uma vida de melhor qualidade e, como verdadeiros avatares, fazem um mergulho como aqueles que descem para subir, ávidos de progresso, como o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que há uns 100 anos já poderia ter merecimento de galgar planos superiores e prefere ficar aqui nesse mundo de expiações e de provas, comandando a sua equipe de médicos espirituais, o médico dos pobres, muito querido, que também é daqueles que, já tendo uma luz como um holofote, prefere postar-se à beira do caminho, clareando o caminho dos outros. Esses são os verdadeiros missionários, que não se importam de renunciar a tudo de conforto que a vida oferece para sofrer por uma causa, por uma opção. Então, a dor, não podemos generalizar, nem sempre é causa de culpas passadas. Então, há quem diga que nós somos masoquistas. Os espíritas fazem apologia do sofrimento. Na verdade, não é bem isso. O que a doutrina espírita vem nos falar é que existe o bem sofrer e o mal sofrer. Quando André Luiz reclamava muito a visita de sua mãe, e o instrutor, o companheiro Lísias, um dia lhe traz a boa notícia: André, tem visita para você. Ele, como que adivinhando, falou: não me diga que é a minha mãe, pois é ela sim. Então ele, como filho distante que encontra um colo de mãe, quer desabafar, chorar, narrar com minúcias o sofrimento que sofrera nos anos que passou nas regiões de grande sofrimento. Ele desabafa e ela ouviu pacientemente até um momento que ela o interrompe e diz: André, você não é o único homem a sentir saudades distante de entes queridos e sofrer isolado. Eu não sou a única mãe que fica distante também dos entes queridos, dos meus filhos, e que tive que administrar todos esses anos. Mas quero te dizer que essa tua lamentação não se coaduna com quem busca evolução nos planos superiores, não é? E quero te dizer que a nossa dor não nos edifica à medida, na proporção das lágrimas que vertemos ou da intensidade dos gemidos que soltamos. Ela nos edifica à medida que ela nos possa abrir porta de luz ao coração, a fim de sermos mais humildes, mais humanos, de passarmos pelas dificuldades, aprendendo com ela, nos fortalecendo a cada dia. E gostaríamos de trazer uma crônica de Huberto Roden, que nem é espírita, mas é um filósofo, pensador espiritualista, que vai visitar um amigo doente e estabelece com ele a seguinte conversa: vim sentar-me à tua cabeceira, meu amigo doente.
para te dar os sinceros parabéns. Parabéns não pelo que sofres, mas pela maneira com que sofres. Nunca te vi com tanta saúde como agora. Descartaste aquele laço supérfluo que os homens sadios sobrecarregam a barca da sua vida. Habituaste o espírito a não correr atrás de pequenas e grandes ilusões. O sofrimento tornou tua alma livre e desapegada de tudo. Tuas ideias e opiniões ganharam algo de universal e divino. Inveja, ciúmes, cobiças, luxúrias, nervosismos, impertinências ridículas, tudo isso foi queimado no cadinho da dor, no fogo do sofrimento. A força aperfeiçoa na fragilidade, dizia o mestre Paulo. Pela primeira vez, meu amigo, eu te vejo homem perfeito porque sofredor vitorioso. Quanto mais e melhor o homem sabe sofrer, tanto mais vasto se torna o seu espírito, mais sincera a sua caridade, mais indulgente o seu juízo, mais larga a sua compreensão, mais sereno e calmo em todo o seu ser. E quando nos sentirmos num leito de dor, procuremos nesses momentos nos desapegarmos, momentos de irmos perdendo gradativamente as rédeas do mundo material, nos desapegando de tudo, de bens, de entes queridos que com certeza, após a nossa partida, nem sempre seguirão as nossas orientações. O desapego a bens materiais, que será objeto de disputa por herdeiros, de nos prepararmos para fazermos uma passagem tranquila, livre, sem grandes sobressaltos, para uma nova dimensão de vida. E quando ouvimos o apelo carinhoso de Jesus, vinde a mim, vós que achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ele não disse que retiraria as nossas dores, prometeu aliviar. Assim como os benfeitores espirituais chegaram à conclusão de que, enquanto como ímãs continuam atraindo vibrações negativas, doentias para si, é necessário que o cadinho da dor, como nos fala Huberto Roden, venha nos tornar mais brandos, mais pacíficos, mais leves. E então, que aquilo que aprendemos quase em todo o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós iremos entender as consequências atuais das nossas dores e aquelas que remontam a um passado distante. Todos nós estamos a caminho. E que busquemos aliviar esse fardo, tirando fora o supérfluo que sobrecarrega a barca da nossa vida, nos tornando em criaturas mais leves e atendendo ao amoroso convite do maior terapeuta de todos os tempos, o nosso querido mestre e o nosso guia, o mais perfeito que o Criador enviou aqui no nosso planeta, Jesus. Que Ele nos abençoe nessa noite de paz.